Filha inocente revela segredo chocante após ser flagrada pela babá com o amante. A festa estava um deslumbre. Luzes brilhantes piscavam ao ritmo de uma música contagiante que preenchia o ar, enquanto rostos conhecidos de celebridades e magnatas dançavam ao redor. Sofia, com seus 18 anos recém-completos, era a jovem perfeita, a esperança em forma de sorriso, mas no fundo, uma inquietação a seguia, como uma sombra, ocultando-se sob o glamour da sua vida. Foi numa dessas horas mágicas que a tranquilidade se esfacelou. Ao encostar suas costas em um sofá luxuoso, perto da piscina iluminada, os olhos de Sofia se fecharam, embriagados pela noite e pela euforia. Foi nesse instante que um homem de presença marcante se inclinou para ela, olhos escuros como a noite e um sorriso enigmático. A música ao fundo parecia desaparecer, como se o mundo tivesse evaporado. Então Clara, sua babá e confidente, surgiu como um relâmpago. O olhar dela mudou, um misto de choque e descrença ao ver. "O que está acontecendo aqui?" Clara sussurrou, a voz embargada, as mãos tremendo enquanto tentava conter uma tempestade de emoções. O ambiente ao redor parecia girar, e as risadas familiares se tornaram murmúrios distantes. O coração de Sofia disparou, não apenas pela presença do desconhecido, mas pelo pavor que invadiu a cara de Clara. No fundo, Clara escondia um segredo que a unia a um passado sombrio. O escândalo financeiro que arruinou vidas e manchou o nome de sua família. Sofia nunca soube, pois o amor de Clara sempre obscureceu essas verdades. Mas agora, ao ver a babá em estado de pânico, a jovem sentiu uma fissura no seu mundo perfeito. O que aquilo significava? Quem era aquele homem? À medida que a festa prosseguia, a tensão aumentava. A presença imponente do milionário parecia como uma sombra, as ameaças sutis instalando-se como frestas de um pesadelo. Sofia queria proteger Clara, mas também queria entender o que estava acontecendo. Por que um homem tão influente? Cuidado com a verdade que você busca. A mensagem anônima piscou em seu celular como um aviso em meio ao caos. O coração de Sofia apertou. A curiosidade e o medo se entrelaçaram, cada respiração mais pesada que a anterior. Até onde ele iria para proteger Clara? Seria este um jogo perigoso que podia destruir tudo o que conhecia e amava? Sofia sabia que a decisão estava em suas mãos. Mas, antes que pudesse mexer-se em direção a um novo caminho, Clara a agarrou pela mão, quase suplicando por auxílio. O olhar dela tinha tanto medo quanto amor, criando um dilema moral que poderia tombar seu mundo de uma vez por todas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A mão de Clara segurava a de Sofia com uma força quase sufocante. Olhar de desespero em seu rosto parecia querer dizer tudo, mas as palavras não vinham. A música ao redor, antes vibrante e cheia de vida, agora se tornara um murmúrio distante, enquanto a tensão crescia. O coração de Sofia pulsava em seu peito, o som estrondoso de não saber o que fazer, misturado ao cheiro de perfume e álcool na atmosfera luxuosa da festa. Então,
como se o universo tivesse decidido que era hora de tudo desmoronar. Uma risada cortante ecoou do outro lado da piscina. Sofia virou a cabeça e o choque fez com que seu corpo se paralisasse. Era a figura do homem, aquele milionário com a presença sedutora que a havia atraído. Era a mulher que estava ao lado dele. Exatamente como eu previa, Sofia! A mulher exclamou com um sorriso que não atingia seus olhos. Você não acha que seria melhor se apresentasse a sua babá? A voz maliciosa daquela estranha remetia a algo muito mais perturbador. Sofia olhou para Clara, que já estava pálida como um fantasma. O tempo parecia ter parado. Clara balbuciou algo em um sussurro. Não, isso não pode ser verdade. Sofia, com o coração na garganta, desviou o olhar para o homem. Quem é você? A pergunta deixava seus lábios, mas a resposta devia estar desenhada naquelas feições. Você não sabe? Então me deixe apresentar. Sou a verdadeira herdeira dessa fortuna que você tanto adora. O que você tem com o seu mundo perfeito não é nada se comparado ao que minha família construiu. Não apenas a revelação atingiu Sofia, mas a forma como a mulher olhava para Clara era um olhar de desprezo, como se aquela mulher soubesse tudo, como se a defeituosa confiança de Clara estivesse em xeque. Sofia sentiu a adrenalina subir, mas por trás do pânico, uma faísca de raiva também surgiu. O que era esse mistério sobre a babá? Como ela estava envolvida em algo tão sombrio? Você sempre foi uma infiltrada, não foi? A mulher continuou com um tom triunfante. Apenas a sombra na vida desta menina, escondendo as verdades que poderiam a destruir. E agora que você a apresentou ao mundo que não entende? Bem, eu estou aqui para colocar tudo em pratos limpos. A festa ainda girava ao seu redor, os risos agora abafados pelos murmúrios da cena. Sofia não reconhecia a mulher, mas ver a humilhação desenhada no rosto de Clara a despedaçava. Algo dentro dela gritou para que ela se defendesse. Mas as palavras não chegavam. O olhar de Clara dizia silenciosamente que havia muito mais em jogo do que a jovem imaginava. Você não pode fazer isso, disse Clara, a voz trêmula. Sofia não sabe. Ela não sabe de nada. E talvez seja a hora dela saber. A mulher sorriu, o olhar cúmplice e quase cruel. Afinal, a verdade é uma luz que pode queimar ou iluminar. Sofia sentiu um aperto no peito quando a mulher se virou para ela, o olhar como uma lâmina afiada. Você, minha querida, tem ideia do que realmente está em jogo? Antes que pudesse entender o que estava prestes a acontecer, a mulher disparou no meio da festa. Gritos ecoaram, aplausos congelaram no ar. Um tiro! O som estrondoso que fez cada pessoa gritar e olhar alarmada. O sorriso da mulher se desfez em um horror inegável, enquanto Clara empurrava Sofia para o lado, seu corpo sendo o escudo. A babá caiu. E o tempo parou novamente. Sofia ficou paralisada, o mundo girando em câmera lenta ao seu redor. Seu coração batia ferozmente, enquanto ecoava o que acabara de testemunhar. Clara estava no chão, e a verdade que ela tanto temia agora estava prestes a sair à luz de formas que ela jamais poderia imaginar. O mundo girou em torno de Sofia, mas naquele momento, tudo estava em câmera lenta. O estrondo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e seu olhar estava fixo no corpo de Clara.
caindo como uma boneca de pano despedaçada. O sangue começava a manchar o piso de mármore cercado por luzes brilhantes. Os sorrisos e risadas se transformaram em gritos ensurdecedores, enquanto pessoas corriam desesperadas em direção à saída, como se a festa tivesse sido devorada por uma tempestade. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés, sua mente lutando para processar a imagem da babá, aquela mulher que sempre a protegeu, agora em uma posição tão vulnerável. O desespero tomou conta dela, e antes que pudesse pensar, correu até Clara, ajoelhando-se ao seu lado. As mãos de Sofia tremiam enquanto tentava segurá-las, buscando um sinal de vida. "Clara, não! Fique comigo!" As palavras escapavam como murmúrios, mas o desespero na sua voz era palpável. Ela sentiu o calor do corpo da babá, mas a fragilidade daquele toque deixava seu coração gelado. O que aconteceu? Por que ela se jogou? Outra figura apareceu ao seu lado, um dos convidados, alguém que ela mal reconheceu em meio ao pânico. Ele estava tentando estancar o sangramento com uma toalha branca. Mas em meio ao caos, Sofia não podia se concentrar. Tudo o que ecoava em sua mente era a expressão de horror de Clara antes de tudo acontecer. "Fique calma, precisamos chamar uma ambulância." A voz do homem era confusa, distante. Sofia apenas balançou a cabeça, sem entender. As palavras de Clara reverberavam em sua cabeça. O que ela não sabia? O que poderia haver de tão grave na vida da mulher que sempre amou como uma mãe? Então, uma sensação fria e perturbadora envolveu Sofia. Ela olhou novamente para o homem que estava ao lado dela e percebeu algo. Uma tatuagem, um símbolo familiar que a fez congelar. Você trabalha para ela, não é?" O balbuciar saiu de seus lábios, a conexão se formando como um estalo elétrico na sua mente. "Para quem?" O homem respondeu, mas a incredulidade nas suas palavras não enganou. "Para a mulher da piscina!" ela gritou, o olhar de pânico agora fixo no olhar dele. "O que você sabe sobre ela? O que você tem a ver com isso?" "Não, Sofia, não é o que você está pensando." O homem tentava se defender, mas ela não estava ouvindo. A imagem da mulher que a desafiou anteriormente invadia sua mente. Era quase como se tudo estivesse se montando em um quebra-cabeça macabro. Sofia sentiu que a verdade estava à sua porta, uma verdade que poderia despedaçar tudo. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um grito cortou a multidão. Era a mulher da piscina. Ela estava ali, com uma expressão de satisfação, como se tudo fosse parte de um plano meticulosamente elaborado. "Você não deveria estar aqui?" a mulher exclamou, olhando para o homem a seu lado com desprezo. "Você prometeu que nada disso aconteceria." Os olhares entre eles eram como facadas, revelando um passado obscuro que Sofia não conseguia compreender. Então, era tudo uma farsa? Clara era apenas um peão em um jogo que ela não controlava? Enquanto o medo se instalava em seu peito, a festa estava em colapso, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. "O que você fez?" disse Sofia, agora com uma raiva fervente. "O que está acontecendo entre vocês?" "Você não está pronta para saber," a mulher disse, um sorriso cruel nos lábios. "Mas tempo é algo que não temos, e agora você precisa escolher. Qual lado você realmente está?" As palavras passaram por ela como um golpe. Sofia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que ela sempre acreditou estava ruindo. Clara, a verdadeira relação, e todo o amor que havia conhecido estavam agora envolvidos em uma teia de mentiras.
O que mais ela não sabia? Naquele instante, Clara fez um movimento, um último esforço para se levantar. Sofia, a verdade é mais complicada do que você imagina. Não a odeie. E enquanto ela falava, o mundo se despedaçou, levando Sofia a um abismo de dúvidas e perguntas sem resposta. Em que caminho ela deveria seguir agora? Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia, perdidas em meio ao caos. A pressão no peito aumentava a cada instante. Ela olhou para Clara, que parecia lutar para se manter consciente. "Clara, não!" gritou, as lágrimas invadindo seus olhos. A cena à sua volta era um pesadelo, entre risos de arrepios e gritos desesperados. "Você precisa saber, Sofia." Clara começou, mas as palavras se perdiam num murmúrio fraco. O medo a envolvia como uma sombra. O homem ao lado de Sofia tentava ajudar, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele também estava agitado. As pessoas corriam em todas as direções, e a mulher que havia revelado o segredo sombriamente sorria, como se tudo fosse um jogo. "Chame uma ambulância!" Sofia gritou, mas ainda presa em seu próprio pânico, não percebeu quando a mulher se aproximou. "Você realmente acha que pode ajudá-la?" A mulher perguntou, seu sorriso se tornando um riso cruel. "Você não sabe de nada, sua tola!" Mas Sofia não tinha tempo para as provocações. Ela olhou novamente para Clara, sentindo que a vida estava escorregando entre os dedos da mulher, que sempre a protegeu. "Por favor, aguente firme. Clara, eu não posso perder você." A babá esforçou-se para abrir os olhos, mas eles estavam cheios de dor e medo. Então, tudo virou um borrão. Um grito agudo cortou o ar e, de repente, Clara levou a mão à barriga. O olhar dela se apagou. "Sofia!" murmurou a babá, e um choque percorreu a espinha de Sofia. Ao mesmo tempo, um tremor de realidade abalou seu coração. A mulher da piscina se virou e apontou o dedo para a câmara, que a observava em choque. "O que você fez, Sofia? Olhe ao seu redor." Sofia se virou, confusa, e ficou paralisada. O caos ao seu redor começou a se desenrolar em câmera lenta. O que estava acontecendo? Entre os rostos dos convidados, um a um, começaram a emergir familiarmente como sombras. Havia algo errado com a cena. Quando seu olhar retornou à mulher, uma expressão de triunfo emanava de seu rosto, como se ela estivesse assistindo a um espetáculo, não a um desastre. "Clara não é quem você pensa que é", a mulher insistiu, a voz se elevando em meio ao alvoroço. "Ela não é sua babá, é uma infiltrada." O coração de Sofia batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. "O que você está dizendo?" Ela não queria acreditar. "Não agora. A vida que você leva, todos os sorrisos, tudo é uma mentira." A mulher sorriu, os olhos cintilando com uma malícia que Sofia nunca havia percebido. "Eu sou a true herdeira, mas Clara..." A mulher hesitou, mas então de repente apontou para a babá caída. "Ela é o motivo por trás de todas as suas tragédias, sua segurança, seu verdadeiro passado." Sofia olhou para Clara, sentindo-se como se estivesse sendo puxada para um abismo. "Clara, o que ela está dizendo? Isso não pode ser verdade." "Talvez seja a hora de você saber, Sofia." A babá finalmente disse, fraqueza na voz, enquanto a dor a envolvia. Eu não sou quem você pensa que sou. Fui designada para proteger você, mas a verdade me envolve. O seu pai estava envolvido na máfia." Um silêncio profundo caiu, pesado como um teto prestes a desabar. A confusão a envolvia como uma neblina. "Máfia? Não, Clara, não pode. Você está brincando, certo?" "Oh, não há tempo!" Clara insistiu, sua voz fraca e quebrada.
Tudo que vejo é um reflexo do passado, um aviso. Nesse momento, um movimento ao fundo chamou a atenção de todos. Era um grupo de homens que surgiram como sombras, seus rostos conhecidos por Sofia. "É hora de acertar as contas", gritou um deles, o olhar fixo em Clara. Sofia estava em choque. O mundo dela desmoronou em questão de segundos. Amizades, amor, tudo poderia ser uma farsa. O que mais estava por trás da fachada? Então, como um relâmpago, ela teve um pensamento aterrador. Se tudo o que Clara tinha lhe dito era mentira, que outra verdade poderia estar escondida? Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, enquanto a sensação de desespero crescia. E a pergunta ecoava em sua mente: quem sou eu, então? Sofia estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, criando um turbilhão de confusão e desespero. "O que mais você não sabe, Clara?" Ela sentiu uma onda de medo se formando em seu estômago. O que estava acontecendo? Tudo o que acreditava estar em segurança agora parecia uma miragem. As luzes da festa piscavam, criando um cenário quase surreal, enquanto o pânico tomava conta. Os rostos ao seu redor distorciam-se em expressões de horror e desespero. Uma sirene soou ao fundo, cortando o barulho do tumulto. Sofia olhou novamente para o homem que estava ao seu lado. Seu olhar era uma mistura de compaixão e medo. Então, uma explosão de gritos. O grupo de homens que havia surgido antes começaram a avançar em direção a Clara. Um deles, com um olhar gelado e ameaçador, gritou: "Ela não pode sair impune." As palavras pareciam uma sentença. Sofia ficou tensa. Seu coração disparou. "O que você vai fazer?" Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem estava ali para proteger ou para machucar? A tensão na atmosfera era palpável. "Eu não sei." O homem tentou se explicar, mas o pânico era evidente. "Eu só sei que eles estão após a Clara." E como se o universo tivesse conspirado para mais um estrondo de caos, a mulher da piscina, com seu sorriso cruel, soltou uma gargalhada. "Vocês realmente acham que podem salvar essa traidora?" A expressão dela mostrava que tudo se desenrolava conforme o planejado. "A verdade é que ela merece isso." "Cala a boca!" Sofia gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. "Você não sabe de nada." O choque e a raiva eram como uma tempestade dentro dela. O homem ao seu lado agarrou seu braço, tentando mantê-la calma. Mas então, um grito agudo cortou o ar. Era Clara. Ela tentava se levantar novamente. A dor era evidente. "Sofia, você precisa correr. Eles querem o que está em mim." As palavras de Clara eram um sussurro quase inaudível, mas eram como um grito desesperado. "Não, eu não vou. Eu não vou deixar você aqui." Sofia estava em pânico. O que estava acontecendo? A verdade estava se despedaçando diante dela. E aí, no meio daquele turbilhão, algo inesperado aconteceu. O homem, que parecia ser um aliado, retirou algo do bolso. Um brilho metálico quebrou o ar. "Não! O que você está fazendo?" gritou Sofia, notando a arma em suas mãos. O que isso significava? Ele não parecia querer machucar ninguém, mas a situação estava fora de controle. O movimento brusco fez com que a arma disparasse acidentalmente em direção ao chão, criando uma explosão de confusão. A festa, que havia começado como um momento de celebração, agora se tornara um campo de batalha. A luz se apagou. O clima estava pesado. A tensão fazia o ar parecer espesso. E quando a luz voltou, o que Sofia viu a deixou em estado de choque. Clara estava deitada no chão, com um olhar de terror em seu rosto. Mas não era o único aspecto aterrador. Ao lado dela, uma revelação que mudaria tudo.
Uma foto de um homem que Sofia reconheceu como seu pai, mas não de uma maneira que ela esperava. Ele é parte disso? As palavras mal saíram de seus lábios. Aquela imagem era um lembrete do que estava enterrado em seu passado. A conexão entre eles era uma linha que agora parecia prestes a se romper. Mãe e pai. Estas palavras escaparam de sua boca antes que pudesse contê-las. O olhar de Clara se transformou de um pavor para resignação. Você não sabe, mas sua família está envolvida em tudo isso. Era um quebra-cabeça que não fazia sentido. Enquanto Clara tentava se levantar, um dos homens que se aproximava agora, com um olhar de desprezo e raiva, disparou, e seus olhos encontraram os de Sofia. É sua vez de decidir. O que estava acontecendo? A pressão na cabeça de Sofia aumentava. Ela queria gritar, queria entender o que tudo aquilo significava para ela. A verdade estava a poucos passos, mas quem estava ali para protegê-la? A festa estava desmoronando, e a única coisa que restava era uma verdade que poderia arruinar não só a vida dela, mas também a de todos ao seu redor. O dilema estava diante dela. Quem realmente era? E em que tipo de cena obscura ela se meteu? As perguntas eram como sombras dançantes, e no meio do caos, Sofia agora tinha que escolher sair daquela festa enquanto ainda havia tempo ou encarar a verdade que sua vida inteira estava construída sobre mentiras. O peso da decisão pairava no ar, mais pesado que qualquer arma. A escolha estava em suas mãos, um passo à frente ou um passo atrás, mas para onde? Sofia estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, criando um turbilhão de confusão e desespero. O que mais você não sabe, Clara? Ela sentiu uma onda de medo se formando em seu estômago. O que estava acontecendo? Tudo o que acreditava estar em segurança agora parecia uma miragem. As luzes da festa piscavam, criando um cenário quase surreal. Enquanto o pânico tomava conta, os rostos ao seu redor distorciam-se em expressões de horror e desespero. Uma sirene soou ao fundo, cortando o barulho do tumulto. Sofia olhou novamente para o homem que estava ao seu lado. Seu olhar era uma mistura de compaixão e medo. Então, uma explosão de gritos. O grupo de homens que havia surgido antes começar a avançar em direção a Clara. Um deles, com um olhar gelado e ameaçador, gritou: "Ela não pode sair impune." As palavras pareciam uma sentença. Sofia ficou tensa. Seu coração disparou. "O que você vai fazer?" Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem estava ali para proteger ou para machucar. A tensão na atmosfera era palpável. Eu não sei. O homem tentou se explicar, mas o pânico era evidente. Eu só sei que eles estão após a Clara. E como se o universo tivesse conspirado para mais um estrondo de caos, a mulher da piscina, com seu sorriso cruel, soltou uma gargalhada. Vocês realmente acham que podem salvar essa traidora? A expressão dela mostrava que tudo se desenrolava conforme o planejado. A verdade é que ela merece isso. Cala a boca, Sofia gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. Você não sabe de nada. O choque e a raiva eram como uma tempestade dentro dela. O homem ao seu lado agarrou seu braço, tentando mantê-la calma. Mas então um grito agudo cortou o ar. Era Clara. Ela tentava se levantar novamente. A dor era evidente. Sofia! Sofia precisa correr! Eles querem o que está em mim. As palavras de Clara eram um sussurro quase inaudível, mas eram como um grito desesperado. Não! Eu não vou! Eu não vou deixar você aqui! Sofia estava em pânico! O que estava acontecendo? A verdade estava se despedaçando diante dela. E aí, no meio daquele turbilhão,
Algo inesperado aconteceu. O homem, que parecia ser um aliado, retirou algo do bolso. Um brilho metálico cortou o ar. Não! O que você está fazendo? Gritou Sofia, notando a arma em suas mãos. O que significava? Ele não parecia querer machucar ninguém, mas a situação estava fora de controle. Um movimento brusco fez com que a arma disparasse acidentalmente em direção ao chão, criando uma explosão de confusão. A festa, que havia começado como um momento de celebração, agora se tornara um campo de batalha. A luz se apagou. O clima estava pesado. A tensão fazia o ar parecer espesso. E quando a luz voltou, o que Sofia viu a deixou em estado de choque. Clara estava deitada no chão, com um olhar de terror em seu rosto. Mas não era o único aspecto aterrador. Ao lado dela, uma revelação que mudaria tudo. Uma foto de um homem que Sofia reconheceu como seu pai, mas não de uma maneira que ela esperava. Ele é parte disso? As palavras mal saíram de seus lábios. Aquela imagem era um lembrete do que estava enterrado em seu passado. A conexão entre eles era uma linha que agora parecia prestes a se romper. Mãe e pai! Estas palavras escaparam de sua boca antes que pudesse contê-las. O olhar de Clara se transformou de um pavor para resignação. Você não sabe, mas sua família está envolvida em tudo isso. Era um quebra-cabeça que não fazia sentido. Enquanto Clara tentava se levantar, um dos homens que se aproximava agora, com um olhar de desprezo e raiva, disparou e seus olhos encontraram os de Sofia. É sua vez de decidir. Sofia estava em choque. O mundo dela desmoronou em questão de segundos. Amizades, amor, tudo poderia ser uma farsa. O que mais estava por trás da fachada? Então, como um relâmpago, ela teve um pensamento aterrador. Se tudo que Clara tinha lhe dito era mentira, que outra verdade poderia estar escondida? Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, enquanto a sensação de desespero crescia. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem sou eu então? A escolha estava em suas mãos, mas de repente Clara, com um esforço, ergueu as mãos. Sofia, por favor, escute. Se eles te alcançarem, será o fim de todos nós. E então, de um canto da festa, surgiu um grito estrondoso. Parem! Era um homem que nunca antes havia visto. Ele tinha o semblante sério e uma presença que parecia congelar o tempo. Clara, você não pode continuar fugindo. É hora de responder por tudo. O silêncio tomou conta. Sofia sentiu a pressão em seu peito aumentar. O homem desconhecido tinha uma aura de autoridade que fazia os presentes hesitarem. Você é a única que conhece a verdade. Agora é a hora de todos nós sabermos. Uma verdade esquecida? A confusão crescia e a revelação pairava no ar como uma nuvem pesada. O que mais estava envolvido? Sofia respirou fundo. As peças do quebra-cabeça começam a se mover, mas o que seria revelado ainda estava enterrado nas sombras. Corações batiam freneticamente, e um infinito desconhecido a aguardava. Seu olhar se fixou nos rostos que a cercavam. O homem desconhecido, Clara, a mulher da piscina, todos pareciam esperar uma resposta. Mas a única certeza que Sofia tinha era que nada seria igual. A pergunta ressoava em sua mente. Se a verdade viesse à tona, que destino os aguardava? Sofia estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, e a tensão no ar parecia quase palpável. O homem desconhecido encarava Clara com uma mistura de desdém e expectativa, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Você realmente acha que pode continuar fugindo? O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você.
A verdade precisa vir à tona. O silêncio se instalou, pesado e inquietante. Sofia olhou para Clara, o desespero refletido em seu olhar. Clara, o que está acontecendo? O que você fez? A fragilidade dela era evidente, e ainda assim, a mulher que sempre representou sua segurança parecia prestes a desmoronar. Então, antes que Clara pudesse responder, algo súbito e impressionante aconteceu. Uma explosão. Não uma explosão literal, mas uma onda, uma presença gigantesca que se erguia a partir do grupo de homens. Um deles, magro e alto, avançou. Ele não parecia estar ali para discutir. O olhar frio dele se fixou em Sofia. Você é a chave, Sofia, e não há como escapar. As palavras do homem aterraram como uma bomba. O que ele queria dizer? A urgência feita de medo e confusão fez seu estômago revirar. Ela se virou para Clara, em busca de respostas. Mas tudo que viu foram os olhos da babá se fechando. A expressão dela mudando de determinação para um pavor absoluto. Eles não estão atrás de mim. Clara sussurrou, a voz mal conseguindo transmitir o peso da verdade. Eles querem você, Sofia. Você precisa descobrir como. Descobrir o quê? Sofia não conseguia mais conter a raiva. Eu não entendo o que você não me contou. E eu não posso te contar agora. Clara tentou se mover, mas a dor a fez tremer. Se eles levarem você, não só você, mas tudo o que ama será destruído. Sofia sentiu um aperto no peito. A festa, uma vez cheia de alegria, agora se tornará um campo de batalha de incertezas e segredos. A mulher da piscina, com seu sorriso maléfico, parecia se regozijar com o caos ao redor. Você não faz ideia de quem você realmente é, não é, querida? É hora de olhar para a verdade. Sofia, confusa e desgastada, olhou ao seu redor. A multidão estava em choque, murmurando entre si, apontando, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Aquele era o momento. E então, de repente, um grito cortou o ar e todos se viraram. Do outro lado da festa, a porta se abriu com um estrondo. E uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Sofia. O olhar dela estava fixo na filha, mas era a expressão no rosto dela que fez o coração de Sofia disparar. Um misto de determinação e desespero. Sofia, não! Você não pode acreditar nela. Você tá aqui? Sofia exclamou confusa. O que estava acontecendo? Por que você não me disse nada? Porque eu protegi você do que eu mesma não consegui enfrentar. A mãe de Sofia gritou, seus olhos arregalados. Eles vão levar você de mim. A revelação a atingiu como uma onda. Os laços familiares, o amor que sempre pensou ser inabalável, agora estava sendo testado em uma batalha de verdades e mentiras. E antes que pudesse processar tudo, um disparo ecoou novamente e o mundo de Sofia desmoronou. A mãe de Sofia caiu, o corpo dela atingido, e o ar se encheu de gritos e caos. O tempo parou, enquanto Sofia se via diante daquele horror. Clara gritou: "Não! Sofia, fuja!" Mas as palavras mal atingiram a consciência da jovem. Desesperada, Sofia se lançou em direção à mãe, mas o homem que atacou agora se virou, olhando para ela com um sorriso cruel. A verdade nunca é o que parece, minha querida. Você acha que é a vítima aqui? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, cada gota uma mistura de dor e fúria. Mas eu sou a filha! Sofia gritou. Mas agora a pergunta se tornava maior. Quem era ela realmente? A confusão a envolveu. A escolha está em suas mãos. O homem deixou escapar antes de desaparecer na multidão. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras do seu passado?
E enquanto tudo se desdobrava em caos, Sofia se viu diante de um abismo de incertezas. O que ela escolheria? Enfrentar a verdade que a esperava ou deixar tudo para trás e correr? O destino de todos estava em jogo, e Sofia sentiu que o fio que a conectava à sua antiga vida estava se rompendo. Prestes a deixá-la flutuar no desconhecido, ela precisava decidir e rápido. Sofia estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, e a tensão no ar parecia quase palpável. O homem desconhecido encarava a Clara com uma mistura de desdém e expectativa, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Você realmente acha que pode continuar fugindo? O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você. A verdade precisa vir à tona. O silêncio se instalou pesado e inquietante. Sofia olhou para Clara, o desespero refletido em seu olhar. Clara, o que está acontecendo? O que você fez? A fragilidade dela era evidente, e ainda assim a mulher que sempre representou sua segurança parecia prestes a desmoronar. Então, antes que Clara pudesse responder, algo súbito e impressionante aconteceu. Uma explosão. Não uma explosão literal, mas uma onda. Uma presença gigantesca que se erguia a partir do grupo de homens. Um deles, magro e alto, avançou. Ele não parecia estar ali para discutir. O olhar frio dele se fixou em Sofia. Você é a chave, Sofia. E não há como escapar. As palavras do homem aterraram como uma bomba. O que ele queria dizer? A urgência feita de medo e confusão fez seu estômago revirar. Ela se virou para Clara, em busca de respostas. Mas tudo o que viu foram os olhos da babá se fechando. A expressão dela mudando de determinação para um pavor absoluto. Eles não estão atrás de mim, Clara sussurrou, a voz mal conseguindo transmitir o peso da verdade. Eles querem você, Sofia. Você precisa descobrir. Descobrir o quê? Sofia não conseguia mais conter a raiva. Eu entendo! O que você não me contou? E eu não posso te contar agora. Clara tentou se mover, mas a dor a fez tremer. Se eles levarem você, não só você, mas tudo que ama, será destruído. Sofia sentiu um aperto no peito. A festa, uma vez cheia de alegria, agora se tornara um campo de batalha de incertezas e segredos. A mulher da piscina, com seu sorriso maléfico, parecia se regozijar com o caos ao redor. Você não faz ideia de quem você realmente é, não é, querida? É hora de olhar para a verdade. Sofia, confusa e desgastada, olhou ao seu redor. A multidão estava em choque, murmurando entre si, apontando, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Aquele era o momento. E então, de repente, um grito cortou o ar e todos se viraram. Do outro lado da festa, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Sofia. O olhar dela estava fixo na filha, mas era a expressão no rosto dela que fez o coração de Sofia disparar. Um misto de determinação e desespero. Sofia, não! Você não pode acreditar nela! Você está aqui! Sofia exclamou, confusa. O que estava acontecendo? Por que você não me disse nada? Porque eu protegi você do que eu mesma não consegui enfrentar. A mãe de Sofia gritou, seus olhos arregalados. Eles vão levar você de mim! A revelação a atingiu como uma onda. Os laços familiares, o amor que sempre pensou ser inabalável, agora estava sendo testado em uma batalha de verdades e mentiras. E antes que pudesse processar tudo, um disparo ecoou novamente, e o mundo de Sofia desmoronou. A mãe de Sofia caiu, o corpo dela
atingido, e o ar se encheu de gritos e caos. O tempo parou, enquanto Sofia se via diante daquele horror. Clara gritou: "Não! Sofia, fuja!" Mas as palavras mal atingiram a consciência da jovem. Desesperada, Sofia se lançou em direção à mãe, mas o homem que atacou agora se virou, olhando para ela com um sorriso cruel. "A verdade nunca é o que parece, minha querida. Você acha que é a vítima aqui?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, cada gota uma mistura de dor e fúria. "Oh!" Sofia gritou. Mas agora a pergunta se tornava maior. Quem era ela realmente? A confusão envolveu. A escolha está em suas mãos. O homem deixou escapar, antes de desaparecer na multidão. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras do seu passado? E enquanto tudo se desdobrava em caos, Sofia se viu diante de um abismo de incertezas. O que ela escolheria? Enfrentar a verdade que a esperava ou deixar tudo para trás e correr? O destino de todos estava em jogo, e Sofia sentiu que o fio que a conectava à sua antiga vida estava se rompendo, prestes a deixá-la flutuar no desconhecido. Sofia então ouviu um grito piercing de Clara. "Sofia, não!" Mas o grito não parecia ser um aviso. Era um chamado desesperado. Quando Sofia olhou de volta, viu Clara curvada, o olhar fixo na figura que acabara de entrar. Não era só a figura da mãe, mas um outro homem também, um ao lado dela, seu pai. Mas o que deixou Sofia sem palavras foi o que aconteceu a seguir. Eu sou seu pai, Clara!" Ele gritou, a voz cheia de raiva e dor. "A revelação fez a festa parar! E não há como você sair disso! Não depois do que foi feito!" As palavras, como um rugido, quebraram o silêncio. O olhar de Sofia alternou entre Clara e seu pai. Tudo estava mudando a cada segundo. Clara estava prestes a revelar segredos que Sofia nunca imaginou. O mundo dela desmoronava. A verdade escandalosa de que Clara não era apenas sua babá, mas também um pilar na história que ligava os dois mundos, parecia prestes a eclodir em uma tempestade de revelações. O que mais eles escondiam? E enquanto a tensão subia, Sofia percebeu uma sombra se aproximando. Uma figura familiar que ela havia esquecido. Era a mulher da piscina, agora com um sorriso bem maior e mais ameaçador. "Seu passado está de volta, Sofia, e não são segredos que podem ficar enterrados." Sofia sentiu um frio na espinha. O que mais ela teria que enfrentar? Que verdades a aguardavam no centro daquela tempestade? A cena estava prestes a explodir, mas agora a pergunta ainda ecoava em sua mente. Quem realmente eram todos aqueles ao seu redor? O tempo estava se esgotando, e apenas uma decisão poderia mudar os rumos daquela noite. A tensão pairava no ar. Como um fio prestes a se romper, os olhos de Sofia se deslocavam entre sua mãe caída, Clara, e aquele homem desconhecido, que agora exibia um sorriso ameaçador. Um turbilhão de sentimentos despedaçava sua mente. O que estava acontecendo? As revelações se acumulavam, como fantasmas de um passado enterrado. "Você não vai escapar disso, Clara!" O homem rugiu, seus olhos fulgurando com ódio. Enquanto Sofia lutava para processar a enxurrada de emoções, Clara começou a se mover lentamente, usando o último vestígio de força que ainda tinha. "O que você fez, pai?" A palavra pai escapou de seus lábios com tanto temor, revelando uma verdade nova e chocante. Mas antes de Clara conseguir responder, as luzes do salão piscaram como se fossem um reflexo do caos. O calor se intensificou. E uma sensação de ameaça envolveu todo o ambiente. Sofia não podia suportar mais aquele teso. Tudo que ela havia conhecido
Suas lembranças, sua infância, estava prestes a se desmanchar. A mulher da piscina, rindo, parecia apreciar aquele momento de desespero. É tudo uma farsa, Sofia. Você e Clara foram criadas para um propósito e chegaram ao fim do caminho. Cada palavra dela era uma faca que cortava a carne de Sofia. Ninguém pode mais esconder a verdade. De repente, um som estrondoso ecoou pelo salão. Um barulho que não era apenas um disparo, mas um estalo que reverberou em toda a festa. O chão pareceu tremer, as paredes vibraram. Sofia desviou o olhar e viu um grupo de homens entrando, armados e prontos para qualquer coisa. O que eles queriam? Qual era o objetivo deles? O pânico tomou conta de cada convidado, que corria em todas as direções. "Fuja agora!" gritou Clara, sua voz desesperada cortando o ar como uma faca. Mas Sofia estava paralisada. O que ela deveria fazer? Suas opções se esgotavam rapidamente. Então, algo além do caos atraiu sua atenção. Uma faixa de luz se destacava na escuridão e se dirigia diretamente a ela. E então, a verdade que ela nunca poderia imaginar despontou. Um dos homens, de armadura e com um olhar triste, aproximou-se. "Sofia, você não percebe? Você é a verdadeira herdeira. Não Clara, não seus pais, mas você." Ele apontou para ela, como se tivesse feito uma descoberta monumental. O que isso significava? A voz de Clara ecoou em sua mente. "A verdade é mais complicada do que você imagina." A revelação passou como um golpe, e o chão pareceu escorregar sob seus pés. Não pode ser. Tudo isso, eu sou parte disso? Era uma ideia insuportável. O que mais ela não sabia? O homem continuou, e cada palavra parecia um golpe mais forte. "Você foi criada para assumir o controle. A máfia quer te usar, mas você só conhece uma fração da realidade." A multidão ao redor se agitou, e enquanto sua mente girava com as novas informações, a mulher da piscina soltou uma risada cínica. "E agora você pode escolher se juntar a eles ou lutar pela sua liberdade." A escolha estava diante dela. Os últimos ecos da festa se tornaram um murmurinho distante, enquanto o botão do tempo parecia estar prestes a ser pressionado. O olhar de Clara a desafiava a tomar um lado. O homem a observava, esperando sua reação. O peso da responsabilidade estava em suas mãos, e ao mesmo tempo um nó na garganta a deixava sem palavras. Em um instante, o mundo dela poderia se dividir em luz e trevas. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdade que deveria ser abraçada? E naquele momento, a única certeza era que tudo o que conhecia era apenas uma fachada e os segredos estavam prestes a desmoronar como areia entre os dedos. "Escolha, Sofia!" O homem insistiu, e a pergunta ecoou na mente dela. O que ela realmente queria? Tudo o que sabia desmoronava. E no centro daquela tempestade, seu destino estava prestes a ser traçado. O que viria a seguir? O futuro agora era um mistério imenso, mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Sofia estava em choque, o coração acelerado, enquanto a verdade revelada ecoava em sua mente. A mãe caída, a figura do pai que confessava tudo, a mulher da piscina rindo em sua maldade. Era como se um pesadelo estivesse se desenrolando diante dela. As palavras dela ainda martelavam na cabeça de Sofia. Você é a verdadeira herdeira. O peso daquelas revelações a quase derrubou. Não pode ser verdade, gritou Sofia. Mas a voz soou pequena, perdida em meio ao caos.
As pessoas ao redor estavam em pânico, mas ela se sentia presa, segurando o fio das suas emoções como se fosse uma corda bamba. O homem, com seu olhar gelado, avançava em direção a ela, e cada passo soava como um trovão em seus ouvidos. Sofia! Clara chamou, tentando se levantar. Ouça-me, você precisa se libertar. Eles não são o que parecem. Mas as palavras da babá eram sufocadas pelo grito dos convidados desesperados. O cheiro do medo, da confusão, a cercava como um nevoeiro. A mulher da piscina, agora se movendo com um ar triunfante, disse: Você sabe o que você precisa fazer. Assuma seu lugar e tudo ficará bem. O desprezo dela por Clara estava estampado nas feições. Você não pode confiar nela. Clara se esforçou para gritar, a dor evidente em sua voz. Você é apenas uma peça em um jogo. Mas a escolha é sua. O desespero, a urgência das palavras, tudo começava a se misturar em uma nuvem espessa. Sofia olhou para os rostos ao seu redor, mas parecia que o tempo tinha parado. Olhos famintos a observavam, sussurros de achados macabros a rodeavam. Seria tudo uma grande farsa? O que mais escondiam? Então, tudo explodiu em movimento. A mulher se virou para os homens armados. Não deixem que ela escape! Ela ordenou. A multidão começou a repelir e a adrenalina de Sofia disparou, acelerando em direção ao que restava de sua liberdade. Sofia gritou para Clara: Eu não vou deixar você! O que mais Clara sabia? A babá sempre foi sua proteção. Ou talvez não fosse. O desespero nas palavras dela parecia tão real, tão presente. Clara gritou de volta: Vai, agora! É a única chance de todos nós. E naquele instante, tudo que Sofia sentiu foi um aperto doloroso no peito, um desejo de proteger tudo o que amava, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Os homens começaram a se mover e a mente de Sofia girava, as opções fugindo de seu alcance. O medo, o amor, a dúvida, tudo se misturava. Espolha! O homem gritou de novo, e apesar do caos, ela sentiu uma chama de determinação acender em seu interior. Sofia sabia que a escolha era dela. Se o mundo tinha sido construído em mentiras, ela poderia pegar os pedaços e moldar algo novo. Um olhar de compreensão se cruzou entre ela e Clara antes que as sombras começassem a entrar no caminho dela. E então, com um grito que espantou seus medos, Sofia agarrou a mão de Clara. Juntas, Clara! Vamos lutar pela verdade! E com isso, elas se lançaram em direção à saída, em sincronia, unidas pelo que realmente acreditavam, o poder da verdade e da escolha. Mas antes que pudessem se distanciar, uma última voz cortou o ar. Você não pode fugir do seu destino, Sofia. A mulher da piscina gritou. A frase pairou no ar como uma maldição, uma sombra que poderia seguir Sofia por toda a vida. E assim, na correria, com o coração pesado e a mente perseverante, Sofia apenas se virou uma última vez, sabendo que a luta estava longe de terminar. A verdade estava à espreita, mais próxima do que nunca, e o que viria em seguida poderia desmoronar tudo o que conhecia. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora de nada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. E não espere nem mais um segundo para cá.